Então, pessoal, voltando aqui para a tela, né? Eu vou apagar esse comando echo aqui. Lá no nosso banco de dados também eu vou excluir esse usuário aqui que eu criei, certo? E beleza. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai começar agora a redirecionar o pessoal para cada página correta baseado no seu cargo. Para isso, a gente vai usar o if mais uma vez, né? Vai criar uma condicional aqui e dizer o seguinte: se o que retorna dessa variável linhas aqui for maior do que zero, basicamente já estou dizendo que se o usuário, quando o usuário insere o dado dele aqui no formulário, se retorna mais do que uma linha, é sinal que aquele registro existe no banco de dados e aí a gente vai mandar ele para a página correta baseado no cargo que ele possui. Então, por exemplo, se linhas retornar, se o que retornar de linhas, né, for maior do que zero, inicialmente, o que a gente vai fazer? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com seções. O que são seções? Seções, pessoal, nada mais são do que variáveis, só que elas são variáveis universais. O que isso quer dizer? Se eu crio uma variável nessa página login.php, a partir do momento que eu vou para uma nova página, aquela variável já não vai mais existir lá naquela página. Ou seja, as informações que ela tinha não vai passar de uma página para outra em uma variável simples. Quando eu uso sessão ou session, ela é um tipo de variável que é universal, ou seja, o dado que eu inseri nessa variável aqui, eu consigo acessar essa mesma informação, eu consigo acessar de outras páginas esse mesmo valor que está na variável sessão, entenderam? Para usar sessões, primeiramente eu uso aqui a função session start. Essa função session start, pessoal, ela serve para iniciar uma sessão. O que acontece é que se eu criar uma sessão e eu não iniciar ela, ela vai dar uma variável não definida, né? Vai dar uma variável não definida, como se não existisse a variável. É basicamente isso. Então o que acontece? A gente vai começar a trabalhar com sessão. E aqui eu digo o seguinte: quando eu fizer a consulta aqui lá no meu banco de dados, né, se retornar aqui um valor maior do que zero, que seria essa condição aqui, ó, o que retorna aqui vai ser armazenado nessa variável linhas. Se o que tiver nessa variável linhas for maior do que zero, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a sessão, certo? Eu vou iniciar essa variável sessão. Essa variável aqui, eu vou chamar ela de cargo. E o valor que vai ficar armazenado nessa variável vai ser o valor que está vindo lá do meu banco de dados, ó. Variável cargo, correto? Eu fechei aqui. Vai ser a variável cargo. Vou dar uma quebra de linha aqui. Observe que tudo aqui está dentro desse if aqui, ó. Tudo ainda está dentro desse if. A única coisa que eu fiz foi o que está retornando, o cargo que está retornando, eu armazenei dentro dessa variável cargo. Logo, se o que vier dessa função aqui, né? Se for maior do que um, ou seja, está dizendo que esse registro existe, então se existir, eu vou criar uma seção chamada cargo. Essa seção vai armazenar o cargo desse usuário. Por quê? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se se essa seção aqui no caso, se o cargo desse usuário for igual a admin, lembrando, pessoal, que quando eu falo de igualdade, de comparação, eu uso dois sinais de iguais. Quando eu quero atribuir um valor, eu uso apenas um sinal de igual. Então, se eu fizesse isso, eu estou dizendo que a variável seção cargo tem o valor de admin. E eu não quero atribuir o valor admin para essa variável, porque ela já tem o valor atribuído aqui em cima. Eu quero comparar. Se eu quero comparar, eu preciso colocar dois sinais de igual. Então, eu estou dizendo se essa variável cargo, o valor que tiver dentro dela, né, o que vier for igual a admin, eu quero que redirecione esse usuário aqui, ó. Vou usar o header para fazer esse redirecionamento, né? Location.
Eu quero que redirecione ele para a página de admin.php, né? Ele vai ser redirecionado e em seguida vai terminar aqui esse script. Esse script vai ser encerrado com o exit. Beleza. Vou copiar aqui em cima e vou repetir de novo. Se o que retornar dessa consulta aqui, o cargo dessa pessoa, né, foi igual a gestor, esse usuário vai ser redirecionado lá para a página gestor.php. Se esse usuário aqui, né, ou seja, se o que retornar aqui, por exemplo, a gente fez essa consulta, né, o que retornou dessa consulta, a única coisa que eu peguei foi o cargo desse usuário aqui, ó. Eu peguei o cargo dele e armazenei dentro dessa variável cargo. Então, se retornou mais de um resultado, se retornou mais de, ou se retornou mais de zero linhas, me desculpem, eu começo a fazer o seguinte, eu crio uma seção que nada mais é do que uma variável, pessoal. Essa seção aqui é uma variável. Então, essa seção que é a seção cargo, eu vou atribuir o valor para ela de cargo aqui. Então, logo, depois que eu atribuir a ela esse valor cargo, eu consigo fazer a comparação. Eu estou só comparando. Se o que tiver retornando dessa consulta aqui, pessoal, ó, o cargo, se o cargo desse usuário for admin, ele vai ser mandado para a página admin.php. Se o cargo desse usuário que está retornando dessa consulta for gestor, né, ele faz essa comparação, ó. Essa seção aqui armazena esse valor do cargo. Se o que voltar, né, se o que retornar for igual a gestor, ele vai ser redirecionado para a página gestor.php. Se o que retornar dessa consulta aqui, o cargo desse usuário, for igual cadê? A colaborador, é, esse usuário vai ser mandado para a página de colaborador. E, por fim, se não atendeu nenhuma dessas condições, se ele não é admin, se ele não é gestor, se ele não é colaborador, eu vou colocar um else, né? Se não, o que que acontece? Essa variável aqui, ó. Essa variável aqui, pessoal, essa seção, né? Ela vai ser, eu vou chamar ela de não autenticado. A gente vai usar ela lá depois. Se Quando eu comparo aqui essa seção, né, o valor que está dentro dessa seção não é admin, se o valor que está dentro dela não é gestor, olha, como é que tu inseriu o valor dentro dessa variável? Aqui em cima, pessoal, ó, a primeira coisa que eu fiz foi atribuir um valor. O valor que eu estou atribuindo aqui para essa variável, para essa seção aqui, né, o valor que eu estou atribuindo para ela é o valor de cargo. Esse valor de cargo ele está vindo automaticamente da consulta que eu realizo. Baseado, ó, eu fiz a consulta, né, tô pegando o cargo desse usuário lá, quando ele inseriu o e-mail dele e a senha, eu tô pegando o cargo dele e tô atribuindo nessa variável cargo. Aqui embaixo eu tô fazendo essa atribuição. Essa seção de cargo, eu tô pegando o cargo dele e atribuindo. Logo eu consigo fazer essa comparação, né? É que eu tô comparando, ó. Se o cargo desse usuário for igual, se o cargo desse usuário aqui for igual a admin, ele vai para a página de admin. Se o cargo dele for igual a gestor, ele vai para a página de gestor. Se o cargo dele for igual a colaborador, ele vai para a página de colaborador. Se na realidade, se ele não encontrar nada aqui, se não retornar nada na realidade, ele não tem usuário nem senha cadastrado, que seria mais ou menos aqui, ó. Então, usuário não autenticado, a gente coloca um valor true para dizer que isso aqui é verdade, ou seja, realmente ele não está autenticado. E se ele não está autenticado, o que a gente precisa fazer é mandar esse cara para a tela inicial. A gente vai redirecionar ele com o header de novo. A página inicial é form.php e a gente vai aqui, no caso, encerrar o nosso script com um exit. E é isso, pessoal. Vamos testar se realmente está dando certo agora. Vamos para a página inicial. Eu vou logar com o meu usuário, Elton, C123. Clique em enviar. Olha só, ele me jogou para a tela, ó, admin.php. Eu sou o administrador. Vou voltar. Beleza. Se eu coloco aqui Tainara 1, 2, 3.
eu sou o gestor, tá jogando a Tainara, ó, para a página de gestor. E se eu sou aqui, por exemplo, um colaborador e tento ele, ó, eu sou um colaborador, ele tá jogando o Guilherme para a página de colaborador. É isso, é. O Elielto é de mim, ele joga para a página de mim. Tainara é gestor, joga a Tainara para a página de gestor. Guilherme é colaborador, joga o Guilherme para a página de colaborador. Beleza, pessoal. Até então, ele tá jogando, né, esses usuários para as suas páginas corretas através do formulário aqui. Então, essa é a primeira etapa, né, da página de autenticação. Até então agora ele tá jogando o usuário para sua devida página. Se vocês me compreenderam, né, eu vou só recapitular aqui. Basicamente, eu estou fazendo a consulta SQL. O que retorna dessa consulta? Do que retornou dessa consulta? Eu peguei apenas o cargo, né, desse colaborador para me fazer um teste. Esse cargo eu atribuí aqui na variável. Eu criei uma seção e atribuí esse cargo a essa seção e faço uma comparação. Lembrando, pessoal, que o valor que é inserido dentro dessa variável muda conforme o retorno, conforme o cadastro do colaborador, né? Aí eu comparo. Se o que tiver armazenado aqui dentro dessa seção for admin, vai jogar para a página de admin. Se o que está armazenado nessa seção for gestor, vai jogar para a página de gestor. Se o que está armazenado nessa seção for colaborador, vai jogar para colaborador. Se não se encaixa nenhum desses perfil, então ele não vai ser tipo assim, autenticado, certo? Vai ser verdade, eu vou jogar ele para a página inicial. É tanto que se eu colocar aqui qualquer pessoa que não está autenticada, ó, deixa eu ver, se eu dar uma olhadinha aqui. Ele deu erro aqui, pessoal, agora eu entendi por quê. Ele deu erro porque acontece. Eu abri o if aqui em cima, né? E eu joguei esse else aqui dentro do if e tá errado. Eu tenho que pegar esse else aqui e jogar ele fora desse if aqui, ó. Por que eu tenho que jogar ele fora desse if? Porque o que acontece? Se o que retornar, né, da consulta, se o registro que retornar for maior do que zero, quando é que retorna maior do que zero? Retorna maior do que zero quando o usuário tem registro dentro do banco de dados. Então, se retorna maior do que zero, é sinal que ele tem registro. E eu vou fazer essa comparação. Vou comparar se ele é admin, se ele é gestor e se ele é colaborador e vou mandar ele para a página correta. Se retornar menor do que se retornar menor do que 1 ou igual a zero, no caso, ele não vai se encaixar, então ele precisa ser jogado para a tela inicial. Se ele não vai atender, né? Se ele não é admin, se ele não é gestor, se ele não é colaborador, se não retornou nenhum registro, se não, ele vai ser jogado para a tela inicial. Então, se o usuário ele não tem registro, né? E ele for tentar acessar aqui, ele vai ser mandado para a tela, para a página inicial. Ó. Foi lá e voltou. Como eu falei para vocês, é tanto que se eu mudasse aqui e colocasse qualquer outra página aqui que não existe, né? Se ele fosse tentar um usuário não autenticado, que não possui cadastro, ele vai ser redirecionado para uma outra página. No caso, a página que a gente colocou para redirecionar aqui foi a nossa página inicial. Então, se ele tentar acessar, vai e volta. Então, vamos parando por aqui, vou voltar na próxima aula falando sobre sessões, né? E algumas coisas que a gente vai precisar fazer para evitar alguns erros.